do mundo. E após a intervenção da semana passada, muito centrada na questão do lixo marinho, portanto do universo oceânico sobretudo, hoje temos a olhar sobre o universo fluvial em torno do Tejo, o Tejo Cultural, com a presença de António Navais, uma pessoa que tem atrás de si um longo percurso precisamente em torno desta temática e de outras, mas muito assim, relacionada com o património fluvial, em particular o Tejo, e numa apresentação muito breve, para ficarmos todos muito melhor identificados com o palestrante de hoje. António Navais é museólogo e historiador, foi professor de museologia em várias universidades, pertenceu também, enquanto percurso profissional, a várias instituições de Estado, nomeadamente o Instituto Português de Museus e o Instituto Português de Património Cultural, aliás, casa onde nos conhecemos, já lá vai há cerca de 30 anos. Foi também diretor de unidades museológicas, nomeadamente do Museu Joaquim Manso da Nazaré. Foi autor de vários programas para instituições museológicas em relação a muitos dos museus do nosso país. Participou também na realização de várias exposições e tem também dado apoio técnico a outras instituições museológicas fora do país. Nesse percurso é autor de uma vasta obra em títulos de revistas sobre o tema da museologia e da história e também pertence e dirigiu algumas das associações associadas precisamente à história e ao património histórico e cultural. A participação de hoje do António Navais, e obrigado por teres feito o esforço para estar aqui connosco, é sobre o Tejo Cultural, após o que, como sucede em todas estas sessões, haverá um período para debate. António. Antes de mais, muito obrigado por este convite. Falar do Tejo é sempre um agrado. Comecei a olhar para o Tejo de alguém que quer proteger e divulgar o Tejo há meio século. Foi em 79 que comecei, portanto, já há mais de meio século, mas já lá vai meio século em que comecei a descobrir o Tejo. E ainda descubro. Agora, infelizmente, é mais pela negativa, é pelo abandono, pelo desprezo. Mas eu vou ser rápido porque eu tenho aqui 130 imagens, algumas são rápidas também porque não quero dizer, não venho aqui para desenvolver, mas é mais para ilustrar o panorama do Tejo, a dimensão que o Tejo tem em termos de património. Mas isto é uma gota, o que eu vou dizer, porque o Tejo, infelizmente, não tem sido devidamente tratado. E durante este meio século, eu ainda vi um património que me ligava à história, desde a pré-história até à atualidade. Mas, neste meio século, houve quase um apagar de tudo, um destruir de tudo. Muito rápido, foi uma destruição rápida, tem sido rápida. Bom, eu tive a sorte ainda de conhecer, mas eu não fico contente com essa sorte. A sorte era se aquilo que eu aquilo que eu estudei e que chamei a atenção para o valor que tinha o Tejo não ter sido reconhecido e valorizado. Eu vou então tentar ser rápido, porque senão não tenho tempo de falar de tudo. Bom, isto basta esta frase, o Tejo, Rio Universal, título desta obra, porque de facto é um rio universal. É um rio universal. Abriu as portas ao mundo. O mundo global começou, de facto, a partir do Tejo. Foi a partir de Lisboa, a partir do Tejo, que inicia esta dimensão. Bom, e a beleza da paisagem, a beleza destas esculturas que os nossos artistas do Tejo, os carpinteiros navais sabiam fazer, ilustra isto. Bom, depois, a bacia hidrográfica do Tejo é uma bacia luso-espanhola, portanto, uma parte é no nosso território e outra parte é em Espanha. E podem crer, depois eu irei falar mais adiante, que os espanhóis apreciaram sempre o Tejo, menos nos últimos anos que estão a desviar a água do Tejo. Mas a culpa, julgo que não é só deles, é também nossa.
portanto, o desviar a água, que é a chave do rio. Se o rio não tiver água, o que é? Não sei o que é, tenho que arranjar outro nome. Bom, o Tejo, grande via fluvial, ligou durante séculos o interior ao litoral. Quem já dizia isto era Oliveira Martins. E essa frase foi uma frase que ficou, e de facto, a frase dele não é bem esta já foi criada por mim, mas foi a partir do conceito do Oliveira Martins no século XIX. Ele disse: o Tejo ligou o interior ao litoral. E tínhamos estes barcos à vela, que subiam o Tejo até Espanha. Eu tenho aqui o Tejo, a ponte de Alcântara, que já é em Espanha, mas que é um elemento histórico da nossa, do nosso Tejo, do nosso rio e também da nossa geografia. Portanto, é o separador entre dois países. E a romana, uma ponte romana, é para ver que os romanos dominavam e dominaram o Tejo todo. Não há local nas margens do Tejo que não haja marcas romanas. Por todo lado. Muitas foram encontradas, muitas foram tratadas e muitas abandonadas. Pronto, isto continua aqui. Não, eu andei para trás, o que é que foi? Bom, o Tejo cultural. Portanto, estamos aqui aonde? Em Vila Velha de Ródão. O barco cheio de produtos daquela região para virem para Lisboa. Portanto, muito produto. Diz? Desculpem. Pois eu tenho que andar aqui. Desculpem. Nós temos aqui então, em Vila Velha de Ródão, porque daqui era o ponto de partida de muitos produtos agrícolas e não só, sobretudo o azeite, o vinho, portanto, todos estes montes, estas colinas, eu ainda as encontrei cheias de oliveiras, cobertas de oliveiras. Para além de ser uma paisagem agradável, uma paisagem bem decorada, hoje não temos nada disso. Portanto, eram estes barcos que transportavam os produtos para... O que é que se passa aqui? Aqui temos um cenário também. Este cenário era um cenário que eu ainda vi oliveiras destes montes. Portanto, isto é a entrada do Tejo na zona de Vila Velha do Ródão. De facto, isto é uma beleza extraordinária. Não vou demorar mais nisto. Depois, aqui está, outra paisagem. E vou entrar aqui noutra paisagem em que temos aqui a paisagem histórica e a paisagem contemporânea. Que é esta calçada, que parece uma calçada, isto era chamado um caminho da Sirga. Não sei se sabem o que é. Eu quando pergunto, olha, estou a fazer um trabalho sobre os caminhos de Sirga. Há pouco tempo fiz uma conferência também por essa nova sobre os caminhos de Sirga. Ninguém sabe. Pronto, e não é de admirar, porque isto não aparece na nossa história, nos nossos livros de história. Temos aqui um caminho de Sirga e temos uma barragem, que é a barragem do Fratel. Portanto, temos o passado e o presente. Este presente, e eu quero referir isto e não vou adiantar muito mais, porque nem é necessário, é um presente que destruidor do passado, porque a ligação entre a Espanha, ou entre Vila Velha de Ródão e Lisboa, começou a ter aqui uma barreira. Estas barragens que foram feitas, a de Belver e a de Fratel, foram barreiras que se criaram no Tejo. Não foram capazes de pôr eclusas como se fez em toda a Europa. Eu vi a França é atravessada, uma pessoa pode ir de barco desde o Mediterrâneo até o Atlântico, não é tudo plano, mas tem eclusas para as pessoas poderem fazer este percurso. O Douro tem eclusas, as barragens têm eclusas. E aqui o Tejo não tem uma eclusa. Não se entende, não há explicação possível sobre esta solução. O que era então o caminho da Sirga? O caminho da Sirga
Era um caminho que foi feito no tempo do Filipe I de Portugal, Filipe II de Espanha, que contratou um engenheiro italiano para vir encontrar soluções para a deslocação dos barcos entre Espanha e Portugal. Havia dificuldades nesta zona entre Vila Velha de Ródão e Abrantes, é tudo, o leito do rio está cheio de calhaus, está cheio de pedras, era difícil de navegar. Então foram feitos estes caminhos de sirga, chamado sirga porque a sirga era porque a corda era feita de sirga. E então chamavam a sirga e ou era um dos condutores do barco que saía do barco e vinha para o caminho e puxavam a embarcação, ou era um animal, que puxava as embarcações. Portanto, isto são chamados caminhos de sirga, que no fundo são monumentos. Este espaço ainda está bastante bom, isto é no Fratel, ainda está em boas condições. Bem, isto... Porquê que não aparece? Isto é que não... Bem, depois veio o caminho de ferro. E como é possível ver, o caminho de ferro e o rio são duas vias que não se chocam, só se vêm complementar. Mas o Tejo começou a ficar abandonado com o caminho de ferro. Porque, por exemplo, as máquinas de tecelagem que foram para a Covilhã, elas foram pelo Tejo acima. Portanto, o Tejo é que serviu de caminho para levar essas máquinas que deram aquela identidade de industrial da Covilhã. Foi por este rio. Mas como a pessoa olha para esta imagem, vê que é possível e poderia funcionar. Bom, aqui é só para ver um bocadinho a barragem, de uma forma mais evidente, mas chocante. Aqui o traço do caminho de sirga. Agora, o que é que se passou? Passou aqui uma coisa que não devia ter passado. Bom, aqui estamos a vir a puxar. Aqui está um marinheiro, um está no barco e o outro está no caminho de sirga a puxar a embarcação. Isto é no princípio do século passado, foram uns turistas daqui da região, que foram no seu barquinho, Tejo acima, e que chegaram até a Espanha. Aqui está, outra cena, outro cenário normal de gravura, portanto, gravura, fizeram-se muitas gravuras no século XIX, sobre o Tejo, nestes locais. E depois, a arte rupestre, que se descobriu quando se fez a barragem do Fratel. Não, do Fratel não, o que é? Do Fratel também, do Fratel sim. E aqui, estas imagens, até fui eu que as escolhi porque ainda é possível ver, mas quase ninguém sabe, porque tem uma placa na ponte do Fratel, mas depois não há nada, caminho, não há nada, uma pessoa perde-se por ali fora. Mas eu ia com um guia e eu não me perdi. Pronto, mais uma gravura que ainda encontrei. Aqui já é o romano. Isto passa depressa demais. Isto já é o romano. São objetos recolhidos de um achado arqueológico junto no Rio Frio. É até chamado que era o Porto dos Cacos. Não sei se já ouviram falar, o Porto dos Cacos, porque as pessoas quando andavam ali na Quinta do Rio Frio, encontravam, era cacos. Eu encontrei isto por aqui, por acaso encontrei isto porque ia à procura, pedi lá ao proprietário do terreno da Quinta, ao engenheiro Lupi, se me podia falar com ele e com alguém que conhecesse bem a Quinta, para ver se descobria restos de vidros, porque no tempo do Dom Sebastião havia uma fábrica de vidros
No Dom Sebastião não, ainda antes. Havia uma fábrica de vidros em Alcochete, em Rio Frio. E eu gostava de ver se havia lá ainda marcas. E depois lá veio um senhor que trabalhava lá na quinta e veio-me dizer quantos vidros quer. Quando ando ali na ordem encontro vidros. Portanto, já era a única coisa que restava eram fragmentos de vidros. Porquê? Porque o Dom Sebastião, há bocado falei, Dom Sebastião acabou com as fábricas que estavam próximas do Tejo por causa de não destruir a lenha que era necessária para Lisboa. Portanto, a energia elétrica de Lisboa na altura era a lenha que ia da margem sul. Portanto, para os fornos, para o aquecimento, era tudo. Então ele fez uma lei em que, agora não sei exatamente os quilómetros, mas havia a partir de X quilómetros não se podia cortar nada, não se podia construir uma fábrica para não consumir a lenha. Tanto é que a fábrica de vidros de Coina, que foi antecessora da fábrica de vidros da Marinha Grande, no século XVIII, primeiro foi instalada em Coina, mas não esteve muito tempo a funcionar por causa do consumo de lenha que tinha esta fábrica e que prejudicava muito Lisboa, e foi depois para um sítio onde havia areias, havia de facto condições para manter essa fábrica de vidros. Bom, isto é só para dizer que a presença romana era muito forte em todas as margens, e aqui está. Isto foi tudo recolhido no Porto dos Cacos, também Porto das Adegas, porque aí, na altura o Tejo era navegável, isto é muito no interior, a partir de Alcochete, o Rio Frio era navegável, não digo até Palmela, mas muito próximo de Palmela, porque nós tínhamos uma facilidade, através dos leitos de rio, de aproximar as pessoas e dos produtos que eram necessários para consumir. Um deles era o Rio Frio. Portanto, depois as escavações ainda funcionaram, eu vou dizer, eu encontrei isto, porque depois entrei na casa do engenheiro Lupi e vejo a casa cheia de ânforas. Eu perguntei, até onde é que encontrei isto? Vai o empregado, quantas quer? Olha, nós quando andamos a abrir as valadas para o arroz, encontramos fornos e fornos, a gente parte as ferramentas todas, porque aquilo é muito duro e está cheio de fornos. E de facto havia, portanto, nós só descobrimos um, ou melhor, os arqueólogos na altura foram os da Almada, do Centro de Arqueologia da Almada, que ainda conseguimos, 2 anos, andar ali a fazer o trabalho, mas depois não houve quem apoiasse e isto ficou enterrado. Espero que esteja lá tudo guardado. Uma parte saiu e foi para o Museu de Alcochete, mas a outra parte, a maior parte ficou lá, claro. Bom, isto é mais uma... Ai, o que é que isto tudo passou? Correu. Pronto, isto é mais uma paisagem normal do Tejo, naquela zona. Depois, eu tenho o Tejo construiu memórias. Pronto, e deve-se as memórias a estes homens que construíam as embarcações, que pintavam as embarcações, tinham os calafatos, tinham os carpinteiros de machado, tinham os pintores, porque eles eram artistas, eram escultores, eram desenhadores, eles faziam isto tudo. Entretanto, como o Tejo, eu chamo Tejo Cultural, e o Tejo não é só de quem anda no rio. Eu tenho aqui esta manta, ou da mãe do mestre Cargaleira, esta colcha, que era feita de farrapos. Ela foi uma grande artista. Se nós olharmos para... eu falo disto porquê? Porque era a Vila Velha de Ródão. Portanto, há aqui esta ligação e este saber adquirido pelas vivências na região e na terra. E isto é para mostrar que o Tejo não fica só dentro do leito e das margens. Também extravasa nos aspectos culturais, na inspiração dos artistas. Esta senhora, de facto, foi uma grande artista em termos de combinação de cor. Todas as colchas que ela fez, de facto, são notáveis. Não sei se conhecem ao vivo, mas vale a pena. Aqui é o mestre Cargaleiro, um grande artista. Eu, por acaso, conheci-o só depois de ter visto os catálogos dele, que tinham muito a ver
com os achados arqueológicos posteriores na Vila Velha de Ródão. E eu disse, mas ele, sobretudo as gravuras, por exemplo, as gravuras dele, eu conhecia-as antes de aparecerem as gravuras do Fratel. E ele disse, aquilo é o ADN que andava ali, passou até ao mestre Cargaleiro. Pronto, um homem da olaria, um homem que se preocupou com... Ai, porquê que isto não anda? Pronto, isto é mais um objeto dele, ele tem muita cerâmica. Isto continua ele com os azulejos, é um apaixonado, isto é na fábrica Viva Lamego, para ele disse que é o operário mais antigo daquela fábrica, é o operário mais antigo. Ele diz a toda a gente, ele tem 94 anos, portanto já tem uma idade boa, mas ainda faz isto, ainda trabalha, não põe lá ninguém a fazer para ele, como há outros artistas que põem lá pintores a pintar os azulejos que depois apresentam com a assinatura deles. Não vou dizer quem, porque não quero melindrar ninguém, mas eu assisti, eu vi, porque eu fui muitas vezes com ele, porque ele às vezes convidava-me para ir até à fábrica Viva Lamego para levar, dar-lhe boleia, mas também para conversarmos um bocado. E ele estava neste espaço. Bom, depois isto é mais uma marca, isto já nem sei de onde é, mas eu fiz esta fotografia para ver que a marca Tejo aparece muito lado através da embarcação que está aqui num painel de uma... Depois, a olaria, isto já é mais para o sul, isto é na zona de Muge. Muge era uma terra de muitos soleiros, porque foi das terras mais antigas onde começou de facto a cerâmica a surgir. Em termos já do Neolítico, creio eu, começa a haver já a cerâmica em Muge, depois aos concheiros de Muge, etc. E em termos de história, bom, aqui está este oleiro, eu aprendi muito com ele também, e os miúdos quando viam isto ficavam doidos. Isto foi numa feira medieval no Cartacho, em que ele depois lá disse aos organizadores que eles queriam ter cenas da vida medieval na região, e eu disse, olha, tem aqui esta olaria, este oleiro, que é um deles também medieval, continuam os oleiros medievais, é de convidar, e convidaram este senhor, que depois os miúdos, as crianças, adoravam ver isto, ver como é que um vaso se fazia. São estas coisas que nós temos e depois que nós sabemos transmitir, infelizmente. Bom, aqui é outro artista, no Rosário, na Moita, a fazer as redes. Portanto, tudo manual, era um grande artista também, conheci, gostei de o ver trabalhar, e era uma pessoa fabulosa também. Olha, fez-me para o Museu da Nazaré um painel, eu pedi se ele me fazia lá um painel para dar visibilidade ao museu, ele fez e ofereceu, porque ele diz, isto aqui é um santuário onde eu venho todos os anos, portanto, não estou a fazer nada de mais, estou a contribuir para divulgar esta terra. Bom, ainda falando do património, isto é uma torre, um castelo, que ainda está na Vila Velha de Ródão. Portanto, depois aparece ainda conservada, este até está melhor do que isto, porque nesta altura, esta gravura, ele já estava em ruínas, agora a Câmara até o restaurou e está em bom estado. Depois temos aqui mais outra torre, que é a Miais, também já pertence à Avis, não é a Avis, é a Nisa, que também é um espaço, também está uma torre belíssima, mas não está aberta, está fechada. Quer dizer, isto seria um espaço turístico de muito interesse, mas está, vá lá, ainda está de pé, ainda não caiu. Depois temos aqui, isto faz parte do Tejo, que é o barqueiro, era a casa do barqueiro, que fazia a ligação entre a margem norte, onde havia uma estação do caminho de ferro, e a Miais. Portanto, ele fazia a passagem das pessoas do sul para o norte, para o comboio, apanhar o comboio. Ainda conhecia esse senhor. De facto, também é um encanto de pessoas, me transmitiu muitos saberes. É falando com as pessoas que estão no terreno que a gente descobre
estes nossos valores culturais. Bom, isto já é Abrantes, outro espaço também, aqui Abrantes já tinha praticamente navegabilidade, não precisava já dos caminhos de sirga, quase permanente, quase diária. Portanto, já era possível ir de barco em qualquer altura até Abrantes. É preciso ver que o caudal do rio não é o que temos agora, há uns anos atrás. Isto também é um trabalho artístico, isto também é Abrantes, o que dá uma visibilidade de Abrantes, da margem norte e a margem sul. De facto, era um espaço muito importante, um local muito importante, porque daqui saíam muitos produtos para Lisboa. Havia ali forros de cal, no Recio Sul do Tejo, ainda há pouco tempo não, uns anos eu vi lá, não sei se ainda estão, a cal que vinha para Lisboa. A maior parte da cal que vinha para Lisboa vinha pelo Tejo abaixo. Quase tudo vinha pelo Tejo abaixo para Lisboa. Esta relação de Lisboa com o Tejo é histórica, mas não se põe isso em evidência. Bom, depois estamos aqui em Santarém. Lá está o caminho de ferro e os barcos. Isto já é no século XX, aqui a navegabilidade aqui era permanente e de grande e de muita embarcação, porque praticamente até aqui era navegável, as marés fazem-se chegar ainda até Valada do Ribatejo, que fica um pouco mais a jusante, mas ainda se fazem, embora o Tejo vai poluído. E vai poluído, vou contar de uma maneira aceita e assumida, porque o que apanham em grande quantidade, uns tantos senhores, são as enguias pequenas, que é ouro, é tudo depois exportado para a China, para o Japão. Os espanhóis apanham aquilo tudo e levam, e então enchem o leito do rio, de Valada até Vila Franca, com redes, cheio de redes para apanhar o meixão, chamado meixão, a enguia pequena, para depois levar. A polícia só lá vai uma vez por ano para retirar as redes. Vão lá num dia, mas no dia seguinte já estão todas postas. Uma vez, eu vou contar, porque eu nestas coisas sou sincero e sou frontal. Estava em Santarém, num colóquio na casa, da associação, promovida pela Associação Veríssimo Serrão, que é uma associação que foi criada lá em Santarém, e estava um senhor militar a contar a história da navegabilidade do Tejo. E, quando chegou a Valada do Ribatejo, que é Cartaxo, não abriu a boca daí para baixo. Bem, eu depois perguntei porque é que o Tejo não era atualmente navegável, quando sempre foi, porque havia a maré que chegava até Valada do Ribatejo, porque é que agora não era? E eu sabia bem que era por causa das redes. Bom, e eu disse sim, mas ninguém sabe responder, eu sei. As redes, para apanhar um meixão, ou as enguias pequenas, impede que qualquer embarcação possa navegar. Eram os barcos turísticos, eram os barcos de carga, tudo isso acabou com estes senhores a explorar. E quem estava ao meu lado era o comandante da polícia. E eu disse isto ali ao lado dele. Ele nem abriu a boca, porque ninguém controla a salvação do Tejo, a salvação de um rio. E só para dizer outra também, porque são tantas, mas outra que me também chocou muito, foi na ponte do Carregado, fizeram uma ponte ignorando a navegabilidade do Tejo. Hoje uma fragata, ou um varino, que subia o Tejo até Valada do Ribatejo, hoje não pode porque a ponte não deixa passar as velas. E aquilo é uma questão de 1 metro. Mas o senhor engenheiro, responsável por esta ponte, também um dia numa palestra em que ele estava e eu também estava, e ele estive a falar, não, ele é que falou
falou da ponte, o grande obra, uma obra de arte para aqui, depois eu pedi a palavra e disse, é uma boa obra de arte, de facto, mas foi pena que não tivesse subido 1 metro mais para as embarcações. Porque ele diz, veio ligar a margem sul à margem norte, à margem do norte. Ele faz a ligação, a aproximação entre as duas margens. Eu disse, pois é, mas o Tejo fazia a ligação entre Lisboa ou entre o oceano e o interior. E agora com esta ponte cortou essa relação. Disse mesmo o senhor ali, e é verdade. Hoje as fragatas e os varinos não podem passar ali porque a ponte não tem altura suficiente, quando era uma questão só do metro. Portanto, quando se fazem estes estudos, quando se fazem estes projetos, é necessário, de facto, ver os efeitos da ponte. Há pouco falei das barragens, sem eclusas, agora aqui a ponte sem altura suficiente para os barcos que tradicionalmente passavam ali poderem passar, porque se a gente reparar a ponte de Santarém, e já vamos ver, também tenho aqui, a ponte de Santarém, que é do meados do século XIX, os barcos continuaram a passar. E nas outras pontes, na ponte de Constância. Porquê? Porque quem fez aquelas pontes estiveram atentos à utilização do rio. É só uma questão de estar atento. Bom, isto não quer ir, porquê? Bom, isto é só para ver depois as gravuras que foram feitas sobre estes barcos que percorriam o Tejo. Aqui é um... Isto é só para mostrar um cenário da vida do instrumento importante para os pescadores do Tejo chegarem às embarcações. Faziam estas estruturas tradicionais que, se olharmos para isto, parece uma obra de arte. Mas depois, houve uns senhores, aqui há uns anos, que vieram a pôr cimento, eu por acaso não tenho aqui, não pus a fotografia, ao lado, fizeram uma estrutura em cimento, betão, uma coisa dura, isto é em Escarupim, também em frente à Valada. Mas os pescadores não ligaram a isso e fizeram novamente estes acessos através de madeira, sempre utilizaram. E de facto isto está outra beleza. Bom, isto depois, temos aqui a casa de um pescador, isto é a Valada do Riba de Tejo, se não é... Não, é Salvaterra de Magos. Salvaterra de Magos, Escarupim. Onde estes homens, portanto, faziam sempre uma estrutura elevada por causa das cheias, para a água não entrar em casa. Eu não sei se querem fazer alguma pergunta. Depois, o Tejo. Aqui temos o Tejo em Vila Franca de Xira, cheio de barcos. Também aqui era uma zona que se carregavam o melão, a melancia, os alimentos. E por isso, aqui estavam os barcos, eram os transportes principais. Aqui está mais uma cena, eram os pipos. Portanto, ali à Zambuja, havia a Vala da Zambuja, que ia desde a Zambuja até à Ponta Seca. Ponta Seca que já é no Val de Santarém, onde iam buscar os vinhos do Cartacho, os famosos vinhos do Cartacho, vinham por essa Vala da Zambuja, que hoje está toda entupida, toda suja, toda bem. E fizeram já pontes em que hoje, mesmo que se quisesse utilizar a vala, já é impossível porque fizeram pontes que isolam totalmente. Olha, uma coisa que eu não disse e devia ter dito, as fotografias não são de artista, isto são imagens retiradas ou de revista ou de jornais e, portanto, é o melhor possível, mas pelo menos transmitem a mensagem que se pretende. Aqui temos, em Lisboa era isto, Lisboa este cenário, porque os barcos vinham carregados do Tejo e criavam esta paisagem do Tejo. Isto era o normal, era o habitual. E se nós hoje olharmos para o Tejo, eu costumo dizer o Tejo vai nu. Não há embarcação nenhuma, tirando aquelas que fazem a ligação entre as duas margens, mas às vezes nem se vê nenhuma. Às vezes não se vê absolutamente nada. Eu costumo dizer o Tejo vai nu.
Aqui é outra zona isto é em Alcochete, também, cheia de barcos. Hoje não vai nenhum barco de Avela a Alcochete, está tudo assoreado, tudo impedido. Eu ainda andei em barcos de Alcochete para Lisboa. Este aqui era um estaleiro que eu encontrei neste estado, que era um estaleiro da Arrentela, onde se construíram caravelas, embarcações para os descobrimentos, porque isto é no Seixal, é na Baía do Seixal, era uma baía, era um porto abrigado por natureza. Portanto, em Lisboa, só havia a Ribeira das Naus, era praticamente só a Ribeira das Naus para pôr as velas e dar os remates finais, porque a maior parte das embarcações eram feitas na margem sul. Porquê? Porque tinham estes estuários que permitiam, portanto, estas bacias que permitiam, mesmo no inverno, trabalhar, porque não havia aqui grandes movimentos de água. E aqui é o da Arrentela, que depois eu transformei isto, até já fui eu, num espaço museológico, num núcleo museológico dedicado à cultura náutica. Hoje está bem conservado e pronto. Acho que está, porque tem estado, hoje, atualmente, estão as coisas a desaparecer, a serem abandonadas, coisas que foram recuperadas nos anos 80. Houve um esforço muito grande da parte das câmaras, sobretudo do Sul, e portanto, em Vila Franca, e depois, hoje, porquê? Também vou dizer porquê. Porque a burocracia tem sido tanta que é difícil recuperar um barco. O primeiro barco que foi recuperado no Seixal, foi recuperado uma bote fragata. Aqui pessoas já vi que andaram nessa bote fragata. E não conseguimos legalizar, porque era um barco para fins culturais, não era para fins comerciais. Andámos meio ano para classificar, e só foi classificado porque um dia o Presidente da Câmara disse: nós temos que ir para o Tejo, porque o barco a Câmara investiu, é para o barco andar, navegar. E eu disse: mas não está ainda legalizado. E ele disse: não faz mal, vamos. E assim fomos. O mestre Reis disse: não se pode ir, nós não temos legalização. E ele depois disse: olha, vamos, eu é que falo por si e o senhor não arrisca nada. E assim foi. Viemos para o Tejo, íamos comer uma caldeirada a Fragateiro, íamos começar a comer a caldeirada a Fragateiro aqui em frente à Praça do Comércio, e aparece a polícia. E a polícia chama o Arrais, e eu fui com o Arrais para o barco da polícia. E eles disseram: então onde está a documentação? E assim, a documentação, olha, está aí a documentação, que é a correspondência que anda entre a Câmara e a Capitania. E a Capitania nunca deu resposta. E estive ali meia hora, ali a discutir com os polícias, a dizer: isto, se não está a funcionar, é porque as entidades que devem dar uma resposta não avançaram. Bom, portanto, falámos e eles lá disseram assim: então tem 8 dias para legalizar isto. Pois eu fui então ao local onde se legalizava e na hora ficou legalizado. Bom, este ficou, porque depois outros barcos a seguir nunca foram legalizados. Ou foram feitos, recuperados e estão parados. Por exemplo, há uma muleta, que nós já iremos ver, que foi recuperado no único estaleiro de barcos da Madeira, que ainda consta barcos da Madeira, que é em Sarilhos Pequenos. Há 2 anos que já recuperou o barco e ainda não está legalizado. O barco é para a Câmara do Barreiro e ainda não foi. Porquê? Porque ainda não está legalizado, porque não querem legalizar, porque não viram um projeto de um arquiteto para fazer o barco. Quando antigamente não eram arquitetos, eram estes homens que faziam na sala de risco o desenho, a chamada sala de risco. Eles é que faziam os desenhos, só depois é que começavam a construir. Eu assisti a essas cenas. Portanto, eu até posso dizer, quando foi na Expo, no Pavilhão de Conhecimento dos Mares, não sei se visitaram, no Pavilhão de Conhecimento dos Mares havia uma embarcação ao alto. E aquilo foi feito, de facto, por um arquiteto. E depois
quem fez o projeto foi um arquiteto. Depois foi feito, eu só consegui fazer aquilo em Aveiro. Ora, em São Jacinto, mas depois de São Jacinto Estaleiro, no mesmo dia que foi assinado o contrato com essa empresa, São Jacinto, eu assinei, passado um bocadinho fui almoçar lá no restaurante, estava na televisão a dar que aquele estaleiro tinha falido e que estava fechado. E o dono nem me disse nada. Depois eu telefonei, então, mas como é? Então eu assino uma coisa que já não existe. Não esteja descansado, isto vai para a Gafinha da Nazaré e é lá feito. E assim foi. Só para verem como estas coisas são, e lá foi. E então os arquitetos que tinham uma miniatura da embarcação foram lá ao estaleiro mostrar o que barco é que queriam. Mas não deixaram, não é miniatura, uma réplica, não deixaram lá a réplica, não a deixaram. Mas os homens atentos viram o que é que queriam. Não é que eles fizeram aquilo com todo rigor, e quando os arquitetos foram lá para aprovar, está impecável. Depois eles disseram a verdade, pois foi pena não ter cá ficado a réplica, porque isso ajudava-nos muito. O que nós já temos muita experiência, sabemos como é que se faz uma embarcação. Portanto, estão a ver onde nós chegamos. Chegamos que quem decide não está dentro destes meios, não conhece esta realidade, estes saberes, esta história. Isto faz parte da história, estes saberes. Portanto, antigamente não era preciso um arquiteto ir fazer o desenho da embarcação. Eram os próprios construtores que faziam. Eu assistia a isso ainda. Bem, depois estamos em Lisboa ainda com os varinos e as fragatas ali à porta, no Terreiro de Paço, e decoravam, no fundo, isto tem aqui só um bocado para ver, depois mais uma gravura, mais uma outra gravura, aqui o Tejo no Montijo, portanto o Tejo hoje não vai nenhum barco de grande escala, não vai um varino nem uma fragata, e o primeiro varino em que eu naveguei foi um varino, foi a partir do cais do Montijo, da Moita, estou a falar Montijo, é Moita, da Moita, que fomos depois passear, porque a Câmara recuperou e convidaram para ir assistir a essa apresentação. Hoje não vai lá nenhum varino, não vai lá nenhuma fragata, porque o leito está todo poluído. Bom, isto é o Tejo a ser usado por pequenos barcos. Aqui chegamos a Santarém, isto é uma gravura do século XIX. Aqui é a ponte de Santarém. A ponte de Santarém, porque as fragatas e os varinos continuavam a passar, porque tinha altura suficiente, como há pouco disse, cheio de barcos. Isto também é do século XIX. Depois isto até achei isto interessante, o Alves Redol, adeus ao ponto do Tejo, que em Portugal não há outra. Passam os barcos à vela de uma banda para a outra. Estão a ver? Os barcos passavam, as pontes eram feitas, isto do século XIX. Com esse cuidado, deixar que os barcos pudessem navegar. E no século XXI já não se faz isso. Isto é uma ponte, é a Ponta Seca, entre o Val de Santarém e Santarém. Esta ponte do caminho de ferro foi feita pelo Sr. Eiffel. Eu, por acaso, só descobri que tinha sido feito pelo Eiffel 8 dias depois dela ter sido destruída. Encontrei num livro que ela tinha, dos caminhos de ferro, e estava lá, ponto Eiffel, a ponte de Val de Santarém, do caminho de ferro. Destruíram-na toda, nem deixaram, podia ter ficado isto afastado, ficava com uma memória. Mas não, eu tentei fazer isto também em Vila Praia de Âncora, também quando tiraram a ponte, porque já não dava para os comboios, era uma ponte também do Eiffel. O Eiffel deixou aqui muitas pontes em Portugal. E uma delas também foi essa. E eu fui lá uma vez para ver se era salvo, se eram salvos todas as peças da ponte e depois ser transportada lá para o lado para fazer a passagem para a praia. De facto, o engenheiro da Câmara estava a tirar e era tudo da Câmara não, da CP, estava a numerar peça a peça para depois poder ser
ser reconstruída, mas nunca mais foi. E eu fui lá uma vez, de propósito, para tentar dialogar com o Presidente da Câmara para salvar isto, mas isto não foi salvo. Bom, isto é o Portugal pitoresco, isto é uma... Olha, é a Ponta Seca, é chamado Ponta Seca. Isto era navegável até aqui, os barcos vinham até aqui, a partir daqui saíam os pipos de vinho, saía muito material daqui para Lisboa, através da Vala da Azambuja. E os animais andavam, bebiam, comiam, isto tinha vida, hoje não tem nada. Esta ainda é a Ponte de Santarém, agora aqui está a Muleta, este era um barco do Tejo, do Barreiro e do Seixal, que era o barco dos pescadores do século XIX e princípio do século XX. Este barco saía, passava aqui em frente e ia para a Barra pescar. Era um barco de pesca. E havia depois um barco ligeiro que transportava o peixe para a Ribeira de Lisboa, para o mercado da Ribeira. Portanto, era um barco mais ligeiro, permitia que o escoamento deste barco, porque este barco, estão a ver o conjunto de velas, a beleza também disto, porque no fundo aqui, esses eram artistas, os carpinteiros navais da época. Ai, isto não... Pronto, aqui é de uma gravura, aquele foi de uma pintura, este é meu, mas não acabou, porque um carpinteiro naval que estava a recuperar barco e ensinar no Seixal, lá no núcleo naval da Rentela, eu pedi para ele fazer para mim uma muleta. Pois ele, entretanto, ele já tinha uma certa idade, tinha sido carpinteiro naval no Seixal, depois foi para Angola, depois veio e na fase final foi mestre, mas para fazer modelos e embarcações no núcleo naval. Pois eu pedi para fazer este. Não acabou, e eu fiquei com este, e até depois já o emprestei para o carpinteiro naval de Sarilhos Pequenos, onde estava a fazer, quando ele estava a fazer a construção de outra muleta, e eu dei-lhe isto para o ajudar a entender. Pronto, isto são os nossos barcos, isto foi o primeiro barco que a Câmara do Seixal recuperou. Chamamos gaivotas, portanto, tinha uma relação com isso, mas hoje a Câmara recuperou 3, hoje acho que só um é que está a navegar. Portanto, as embarcações não só para os públicos poderem fruir o património, fazendo viagens pelo Rio Tejo, como também um processo de transmitir conhecimento sobre a arte de navegar à vela. Eu vou dizer isto porque uma vez fiz uma viagem de estudo a professores de História e o barco ia à vela e navegava à vela, e estavam a navegar à vela é chamado a navegar a bolina, a bolinar. E uma professora de História perguntou porque que ao Arraiz, porque que o barco não ia direitinho, ia às voltas. E ele disse, não, o barco vai à bolina. O quê? Vai à bolina? Eu li isto nos livros de História que as nossas caravelas, quando viajavam, eram à bolina. Ficou então a saber o que era um barco navegar à bolina. Portanto, as vantagens que também tem a preservação deste património, que depois as pessoas vivem, sentem. Portanto, não é só o gozo de ver um barco destes, é também o transmitir conhecimentos que representam este património. Qual é a diferença entre a falua e a gaivota? Não, a gaivota, vamos lá ver, a falua é um barco mais pequeno. Pronto, a gaivota também é um bote de fragata. Eu chamo bote de fragata porque é uma fragata pequena. A falua tem uma vela e há ali umas diferenças, olha, eu também não a sei dizer. Tem umas diferenças é quase do mesmo tamanho. Tanto é que eu confundi, eu chamei sempre falua a este bote de fragata. Depois vi alguém que sabia mais do que eu e disse, não, isto é um bote de fragata, não é uma fragata, não é uma falua. O bote de fragata é uma fragata pequena. Pronto. E a falua também, mas a falua era mais ligeira. E a muleta que foi ao A muleta era muito lenta. Era uma embarcação pesada. Que, olha, passava aqui em frente.
As pessoas de Oeiras gozavam ver a barca cheia de velas, porque isto devia ser uma beleza, nunca vi a navegar, mas devia ser uma beleza enorme. Portanto, outro património também especial do Tejo são os moinhos de maré. Isto é um moinho de maré, o do lado esquerdo é o moinho de maré de Corroios, que foi recuperado. Quando foi recuperado foi com uma condição de que o moleiro também, a Câmara de Seixal comprou este moinho, e eu disse depois ao Presidente da Câmara, compra um moinho, mas também tem de contratar um moleiro, porque um moinho sem moleiro não funciona, não tem vida. E ele disse, bem, tu é que sabes, então se é preciso, contrata-se um moleiro. Mas o moleiro já tinha 80 anos, ou perto disso, olha, mas o moleiro ainda trabalha, mas agora convém introduzir alguém que vá aprender. Então, contrata-se alguém que venha aprender, e assim foi, porque de facto é preciso transmitir esse saber. Depois, atualmente, as coisas já não são bem assim, porque depois a pessoa que estava, esse moleiro que aprendeu com o mestre, afastou-se, e agora está lá um indivíduo que diz que é moleiro, mas nunca moveu nada. Moe as pessoas quando lá vão. Depois, do outro lado, temos o mesmo moinho, isto é em Corroios. Isto aqui já do lado esquerdo em Alhos Vedros, e o do lado direito é no Seixal também, no Estepário. Aqui temos o interior. Aqui temos o mestre moleiro, o Sr. Arnaldo, a picar as mós, que é preciso também fazer este trabalho. Bom, e depois também vamos ver que o Tejo, os artistas também souberam utilizar e usaram o Tejo como cenário principal. Bom, depois aqui há uma mistura, mas pronto, o Tejo, os barcos, os moinhos, são de facto faziam parte da paisagem da margem sul. Era dominante, mas hoje não, hoje está tudo a ficar destruído. Este moinho está a cair. Isto fazia parte do cenário, da paisagem cultural daquele terreno, daquele território. Tudo a cair, tudo abandonado. Bom, isto é em Santarém, na Ribeira, é o Reis Folclórico da Ribeira, que foi reunindo objetos da região e fizeram um pequeno núcleo museológico. E aqui está lá o chefe da banda do Reis Folclórico, com uma embarcação do Tejo na mão, a mostrar. Eu não sei como é que isto está em tempo. Tenho que acelerar, não é? Bom, então vou acelerar. Pronto, aqui estão os artistas, os mestres, eu não vou agora falar deles, que este então foi o meu professor. Este que ainda não mostrei. Ai. Bom, este para mim foi o mestre. Este era o Zé Lopes, do Gaio. Este homem, ele também reparava barcos, pelo Tejo acima. Ele, olha, aquela ferramenta que ele traz ali é um macete do homem que punha a estopa nos barcos, e ele ofereceu-me. Ele um dia perguntou-me se gostava de ter um objeto daquele. Sim, gostava, mas não faço questão de... Então eu vou-lhe arranjar não um qualquer. E foi buscar o do pai dele, o do avô dele. O macete do... Assim, olha, isto como recordação. E fez-me um quadro também, mas pronto. Porque eu vou dizer, porque eu o encontrei numa fase em que não tinha trabalho. Para chegar ao 25 de Abril, ele só estava a reparar uns barquinhos de pesca pequeninos e as fragatas e os varinos não. E quando aquele bote de fragata foi para lá, para ele restaurar, nasceu uma alma nova. Nasceu-lhe uma alma nova, e a partir dali começaram a surgir outras embarcações de grandes dimensões para restaurar, e ele rejuvenesceu. Portanto, estão a ver, o efeito de preservar o património não é só um efeito de ficarmos com esta memória visível, mas também dar vida às pessoas, dar força às pessoas. E eu vou contar, porque quando eu ia ao estrangeiro e via o que, na Inglaterra, ou em França, ou na Holanda, eles preservavam tudo aquilo que nós deixávamos destruir.
Nós tínhamos ainda tudo completo e eles já tudo abandonado, em ruína, e eles a valorizar aquilo tudo. E nós não, nós tudo em pé, direito, deixamos fugir. Bom, aqui, lá está, olha, esse senhor do lado esquerdo era um carpinteiro naval, foi o tal que fazia depois miniaturas, modelos no núcleo naval da Arrentela. Este é o único que ainda constrói, este é o Jaime Costa, que é de Sarilhos Pequenos, que é o ainda que tem o estaleiro a funcionar, que ainda dá vida. E qualquer dia isto acaba e ficamos sem ninguém que construiu barcos tradicionais. Está no fim. Bom, andar. Isto é outra cena do Tejo. Também pronto, em que isto era o cenário normal. Depois também associava-se à agricultura, isto dava vida, dava dinâmica. Isto é mais uma cena, eu vou passar, a agricultura também. Este é o Palácio da Cerca, em Almada. Para mim é o melhor mirador para Lisboa, da margem sul para Lisboa. Uma pessoa chega ali e vê Lisboa quase ao nosso nível dos olhos, enquanto que no Cristo Rei fica lá muito no alto. Bem, e agora entramos aqui num sítio... isto assim não dá. Pouco conhecido, eu só conheci há poucos meses, que é o Palácio do Alfeite, que é militar, está fechado, e eu tive o privilégio de poder lá ir ver por causa deste aqueduto. Um amigo meu, que é especialista em aquedutos, um dia quis lá ir e lá arranjamos maneira de lá ir ao Alfeite, em que está ainda este aqueduto de águas livres. E aqui está ainda o fragmento. Depois temos aqui, pronto, também os artistas também faziam estes cenários. Este foi o Alberto de Sousa, que fez os alfacinhas, em que aparece aqui, logo na primeira página, aqui esta cena. Bem, isto é lá para cima, já no Tejo, como é que se chama? Não é Almorol, isto é ainda mais acima, Belver. Aqui é que é Almorol. Isto foi numa festa de segunda-feira de Páscoa que eles fazem uma viagem de barco, desde Tancos até Constância. Isto é na Gulgã, isto é só para ver o património do Tejo também. Não se pode ver só em barcos. Isto é outra cena também do Tejo, também um artista que fez isto. Ai. É outro cenário que acabou. Agora ainda há na zona na margem sul ainda há um bocadinho. Por acaso tem estado a funcionar bem, ou estava, a última vez que me falaram, estava a funcionar muito bem. Ali, junto debaixo da ponte ali desculpe? Salina, que é de Alcochete, pertence a Alcochete. Portanto, o Tejo também é isto, ou foi, o barco cheio de... Isto é na ponta... Ai, andou tão ligeiro, está a andar ligeiro. Quem é que me mandou andar ligeiro? Pronto, isto é na Ponta dos Corvos, também foi... Não sei se foi um pintor que fez isto, Silva Porto. Creio que foi o Silva Porto. Isto é mais uma cena do Tejo. Outra cena. Eu vou andar mais depressa, porque senão não chegamos ao fim. Pois, aqui é no sul, é na Alborrica, são os moinhos de vento de Alborrica, no Barreiro. Aqui agora isto eram os antigos fornos do biscoito do Val do Zebro, onde estão agora os fuzileiros.
no século XV, século XVI, havia aqui os fornos de pão, do pão, o biscoito, que os marinheiros levavam nas embarcações, quando iam para as descobertas. Felizmente que os fuzileiros... Ai, não é para trás, é para a frente. Os fuzileiros salvaram isto. Isto está lá praticamente tudo como era. E eles utilizaram e fizeram até um museu, um espaço museológico dedicado à história deles, mas salvaram este património que no fundo tem a ver com os descobrimentos. Portanto, e o contexto, hoje não é navegar, porque antigamente ia este barco até ali, hoje não vai. O Algesve já fica próximo de Coina. E, portanto, isto é Lisboa. O Tejo quase que invadia Lisboa. Portanto, é Lisboa e Cascais. A parte de baixo é a zona aqui de Cascais, aqui da zona de Cascais-Oeiras. Outra cena de Lisboa. Esta é uma cena atual de Lisboa. Esta fotografia é a semana passada, ali no Alto de Santa Catarina, para ver o que se está a construir. Coisas que não se integram, que não se sabem enquadrar na arquitetura. Eu não sou contra que se construa, porque se deve construir, mas tem que haver uma integração, saber incorporar as coisas. Há pouco estávamos a falar do CISA. O CISA não faz nada sem enquadrar. Eu digo, vai namorar o espaço um dia ou dois, para interiorizar o cenário onde vai fazer a obra. Isto é muito importante, mas a maior parte não faz, querem fazer uma torre e acabou-se. Pronto, aqui está. Aqui está. Aqui está mais. Isto por acaso foi, eu estava ali em Santa Catarina e aproveitei. Isto já é o Barreiro, já é a Almada, do lado de lá. Também, aquela zona ali é gigantesca. Lá estamos a ver a Almada. Depois também a Central Tejo, já não é bem a Central Tejo. Como é que isto andou? Já não era a Central Tejo que eu conheci, isto é Belém, a Torre. Agora estamos na margem sul do Tejo, ali na zona da Almada, do Ginjal, é isso mesmo, é para ver a vida que isto tinha. Hoje não tem nada, tem lá uns restaurantes bons ainda. Não, pelo menos ainda está, ainda funciona bem. Portanto, isto também é lá na zona, isto é também em Almada, na zona da Lisnave. Isto era a antiga Cacilhas, ainda com o farol. Depois aqui é a Torre, a Fortaleza, vista de Lisboa. Este é o Tejo, que não é igual àquele que eu estava a dizer. Este é do... São Pimentel. É do Serrão Pimentel, é isso mesmo. Portanto, Lisboa no século XVII, não, isto é 1677, século XVII. 1600? Não, 1677, é isso. Bom, e sabem onde é isto? Isto fica muito longe daqui, não é? Também sabem onde é isto? Não está aqui o mestre. Portanto, isto por acaso foi num livro que eu encontrei no lixo, próximo da Feira da Ladra. Mesmo ao lado da Feira da Ladra. Também sabem onde é isto? Não é? Bom, isto aqui é só para ver que já nesta altura também se faziam fábricas ao pé de monumentos. Isto é a fábrica do gás, da parte junto à Torre de Belém. Eu vou acelerar. Isto é o farol de Cacilhas. Isto era um barco que estava fora na barra, porque era para controlar e ajudar. Este era o Observatório. É? O observatório. O observatório. Este também sabem o que é. Este também. E agora temos aqui
só para referir a Expo, de facto, vou-vos dizer, porque eu estive lá, trabalhei lá, nos pavilhões temáticos, fui responsável por essa parte, e o programa da Expo, mesmo em termos de futuro, não é isto que lá está. Era muito mais aliviado, era o Tejo mais sentido e não tanta construção como agora lá está. Portanto, havia um projeto, de facto, muito bem feito para haver um equilíbrio, um bem-estar ali. Agora, uma pessoa fica abafada com aquela construção que lá está. Bom, eu estou no fim. Olha, só para ver estas avezinhas no Tejo, não se pode ver o Tejo sem isto. Pronto, eu digo o Tejo necessita uma intervenção urgente para que não se percam mais memórias. Portanto, só se preserva o património se for utilizado. Não, ainda não passei isto. Desculpem lá. É esta frase que eu escrevi. E vou terminar, porque eu gosto sempre de citar este homem, porque aprendi muito com ele, com Augusto Cabrita, fotógrafo do Tejo. Quanto ao tema Tejo, eu não estavam a ver, desculpa. Augusto Cabrita, quanto ao tema o Tejo, muito ficou por contar sobre esta fonte inesgotável de motivos que é o nosso magnífico estuário. Ele dizia, ele morava no Barreiro, lá no, não sei se quinto andar ou sexto, ele dizia a primeira coisa que fazia era vir à janela, à varanda, a ver o Tejo. Dizia ele. Eu também tive a sorte de conviver com ele e aprender muito com ele. Infelizmente morreu muito novo. Bom, isto é para ver o estuário do Tejo, esta grandeza, pelo menos aqui não se vê tudo, mas é. E vou terminar com esta figura que para mim foi aquele senhor que há pouco falei, do Zé Lopes, que me ensinou muito também sobre a construção naval, e desculpem lá eu ser muito maçador, mas eu tinha que dar esta visão muito rápida, mas muito resumida, porque o Tejo é muito mais do que isto. Pronto, e muito obrigado pela vossa paciência. Enfim, prolongou-se de facto um pouco, mas como é óbvio haverá agora espaço para um debate, portanto quem quiser aproveitar a oportunidade de estar aqui o António Navais connosco, na muito difusa, que era expectável que assim fosse, a apresentação sobre o Tejo Cultural, portanto questões que queiram colocar. Espera. Boa noite, muito obrigado pela exposição, gostei muito esclarecedora. Já agora só uma referência, o porquê do interesse económico da enguia pequena. Da enguia, porque esse interesse, esse grande investimento que é feito por alguém... Aquilo é uma espécie de droga. Aquilo acho que é uma espécie de droga. Porque eu sei que dizem que vale ouro. E os chineses e os japoneses adoram aquilo. Sim, mas, e acho que os espanhóis também. Pelo que julgo saber, os primeiros grandes compradores foram Barcelona, porque havia restaurantes que eram uma iguaria que valorizavam muito. Continua a ser. Mas, pelo que julgo saber, sujeito a confirmação, neste momento o interesse dos chineses nos pequeninos é para espalhar nos arrozais, onde depois de crescidos valorizam 6 a 7 mil o valor. Portanto, levam um pequenino, espalham pelos arrozais e, passado uns meses, o arroz é forte, crescem e vão daqui pequeninas e depois são criadas para ser consumidas quando pesam já centenas de gramas ao quilo. O que me dizem, eles vão daqui a preço de ouro. Sim. São bem vendidos. Não, mas precisamente por isso. Esse investimento é feito porque quem o faz vai obter margens de lucro fabulosas. Está bem. Criar nos arrozais do... Está bem. Posso só acrescentar? Essa captura-venda está associada também àquilo que são muitos dos consumos afrodisíacos, e a airó, o machão, a airozinha, que também é muito capturada no Guadiana, de
facto é preço de ouro entre os 150 euros e os 250 euros o quilo, oscila. Desconhecia essa referência à China, mas de qualquer forma, essa China, em relação aos arrozais, o mercado principal era o Japão. A tal dificuldade que referiste em relação à polícia controlar essa situação, verifica-se no Tejo, também no Guadiana. Porque as redes atravessam por completo o Guadiana. Por muita ação que existe por parte da Polícia Marítima, que existe, ela é uma intervenção, diria, não consistente, para não dizer outra coisa. Mais questões? Quero colocar? A doutora Novaes não ficou, desculpe eu lembrar isso, porque sei que tem, em relação a cada imagem destas que apresentou, tem uma história, portanto nunca mais saímos daqui, isso é verdade. Mas em relação ao moinho de Corroios, que está a funcionar desde Dom Dinis, segundo tenho ideia, ininterruptamente desde essa altura, ou não? No Novas Pereira. Foi ele que pediu ao Dom João I autorização, porque o rei é que tinha propriedade das ribeiras, dos rios, dos vales de água. Mas isto está mesmo escrito. Eu encontrei na crónica de Dom João I esse texto, em que diz que ele autorizava, porque era um homem que tinha feito já muita boa obra pelo país, ou pela nação, e que merecia que desenvolvesse também um trabalho daqueles que era um bem para o país, para a economia nacional. Os termos não são estes, mas o sentido era este. Portanto, o rei concedeu, porque era um bem para o país, mas também era um prémio para o Nuno Novas Pereira. E depois pertenceu ao Convento do Carmo, porque ele depois doou tudo o que tinha na margem sul ao Convento do Carmo, o Nuno Novas Pereira. Mais questões? Eu gostava de fazer um apontamento, se não houver mais questões, ou dois, um daquilo que muito relaciona o que Novaes acabou por nos apresentar, naquilo que é uma ligação objetiva entre as duas margens, aquilo que é o Tejo. O Novaes teve a particularidade de nos trazer quase até à Foz, não é? Na sua apresentação, e aquilo que é os diferentes universos deste Tejo até à Foz, e depois o Tejo da Foz, na sua comunhão com o oceano, e o Tejo, se quiserem ainda, também fora da Barra. Mas antes, depois de fechar, não sei se queres acrescentar algo, há uma situação interessante, porque eu sempre me aqui debrucei sobre algumas das situações que no fundo interceptam o nosso território do Oeiras, com precisamente este universo para lá do território imediato do Oeiras, que é a situação relacionada com o nome de Paço de Arcos. O nome de quê? O nome de Paço de Arcos. Porque é interessante, porque a perspectiva precisamente de um Tejo muito vivenciado, intenso, daquilo que era o espaço natural de enquadramento de uma cidade, não há problemas em afirmá-lo, imperial, cabeça de um império. De tudo aquilo que suscitava a ligação entre as margens, o fabrico do biscoito ou do pão era algo fundamental para garantir precisamente todas as viagens atlânticas e transatlânticas. E o fabrico do pão era algo que era fundamental para a sustentação de toda e qualquer viagem. Esse pão, entre outros bens alimentares, tinham que ir em barricas. Essas barricas tinham que ser cintadas por arcos. Esses arcos eram fabricados em Paço de Arcos. Ou era a grande unidade de fabrico de arcos, precisamente, que cintavam as pipas, etc., tudo aquilo. E, portanto, para mim foi muito interessante, quando andando atrás do nome de Arcos, que sabia, intuía, até pela anterioridade da sua referência, à existência de um palácio, que é posterior, o palácio é posterior, portanto nunca poderia ser relacionado com o Palácio dos Arcos, mas foi interessante precisamente. Isso também me despertou muito daquilo que é esta multiplicidade de paisagens culturais fantásticas que é todo o Tejo, e que está a morrer de facto, ou que estão a morrer, ou em processo que nós estando a observar a morte de quem tanto lutou como o António, para que essa preservação dessas memórias fosse preservada e valorizada. Há pouco, quando falávamos, não é bem o desistir, mas é uma grande amargura, porque de facto aquilo que é
o olhar para o Tejo, que hoje por acaso até existe, é um olhar não muito centrado na preservação e na valorização. E às vezes as coisas vêm mesmo até ao presente. Já tenho dito, o meu irmão é pescador profissional, ou foi até há 2 anos. Ele tinha uma embarcação tradicional de pesca, ele teve que a abater para poder ter o dinheiro da comunidade para uma nova embarcação de pesca. E isso foram centenas de embarcações de pesca tradicionais. Porque de outro modo não se alcança o apoio comunitário. Eu tirei barcos das fogueiras, que mandaram queimar, no tempo do Cavaco Silva, mandaram queimar os barcos dos pescadores. Sim, é o caso. Eu fui encontrar um em Olhão que pediram para lá ir, que era um barco que saía para o Atlântico, que tinha comprado o barco na altura por 27 mil contos, e ele dizia, eu não quero o dinheiro, eu quero o barco. E depois até a Câmara pediu para lá ir para ver que utilidade poderia ter o barco sem ser pescar. Assim, de facto é difícil, mas podia ser para turismo, mas o senhor chorava. Ele dizia, não quero dinheiro, quero o barco. E de facto este ponto era vital, é vital para salvar o património e dar-lhe vida. Claro. Dentro de outro contexto, mas era preciso dar vida. Mas eu tirei barcos, por exemplo, na Nazaré, estavam os polícias a queimá-los, aqueles barcos que foram postos de lado, e eu fui tirar. E depois consegui, pedi à Direção-Geral de Pescas, ou Direção-Geral, pedi e deram-me o bacete, em vez de os queimar, começaram-me a dar. A dar para o museu, não para mim. Mas tirei vários porque fiquei tão triste a ver destruir o nosso património, queimá-lo. Quer dizer, isto é revoltante. Desculpa. É revoltante isto. Pois é que não é só o barco por si, a atividade por si, é tudo aquilo que envolve, porque um barco tem que ser mantido, portanto há todo um conjunto de artes associado à manutenção, à reconstrução, à recuperação, tudo isso vai sendo falências, passo o termo, progressivas, associadas a um ato final que é pescar, não é? Para encerrar em relação a esta situação, obrigado António por ter estado connosco. Como sabem, aqui em relação ao Oeiras 27 existe um desígnio que é o Museu do Tejo, precisamente, que está na sua fase embrionária. Uma das vocações que pretende ter, precisamente, é o despertar de consciências, é o criar também mecanismos e instrumentos de intervenção, agir também de modo a que haja interação municipal, porque de facto o Tejo é algo que une imensos municípios do país, que se articula com um território vizinho que é a Espanha, é de facto uma das grandes espinhas dorsais da memória histórica e patrimonial portuguesa e, portanto, é esse muito o desígnio que Oeiras gostaria de enfrentar e fazendo, isso é seguro, não estará sozinho nesse caminho. Por isso, aguardemos pela nossa candidatura, esperemos que ela seja vitoriosa ou que não o sendo, que existindo condições para que este desígnio possa ser cumprido. Obrigado pela vossa presença. Quando a nossa associação faz uma visita a alguns troços do Tejo? Eu já respondo, está bem? E para a semana é a terceira intervenção com o João Luís Cardoso. Agradeço muito a vossa presença e até para a semana.